Oi, amiga, que bom que está aqui. Deus te criou e foi com muito amor. E foi com muito amor que Deus me criou e criou você. E que bom que você está aqui. Eu sei que o tempo de uma mamãe, né, é precioso. E que bom que você está aqui podendo me ouvir. E que bom que eu estou aqui podendo compartilhar com você algo muito especial. O desmame da minha filha Ruth. Vamos lá? Eu sou Tatiana das Mercês, mamãe da pequena Ruth, sou professora, pedagoga, né, doutora em educação e, assim como muitas mamães, eu também tive algumas dificuldades na amamentação e no desmame também. Né? Amamentação e desmame sempre é um tema muito sensível para muitas mulheres, né? Para muitas mamães. É impressionante como que a gente, né, se sente cobrada, né, em amamentar. Quando a gente não consegue amamentar, a gente se sente, né, sensível. Quando a gente está amamentando e a gente precisa fazer o desmame, tudo é muito sensível, né? Tudo é muito complexo no campo da maternidade, e o desmame é um dos pontos também muito sensíveis e complexos da maternidade, né? E aí eu gostaria de falar com vocês sobre o desmame, que é algo que eu tenho, né, ouvido de umas colegas mamães. Algumas colegas mamães têm me perguntado como que foi, né, o desmame da Ruth. Algumas curiosas porque perceberam como que estava sendo difícil ali o processo, né? E quando eu falei, gente, eu desmamei, muitas delas ficaram assim, como? Nós queremos saber. Outras mamães não estiveram próximo de mim, né? Então não tiveram a experiência de ver como que estava sendo desafiador, mas estão passando por um processo parecido, né? E me perguntam, né, por curiosidade. Então é por isso que eu quis gravar esse vídeo e compartilhar com vocês, tá bom? Então, primeiro eu queria ressaltar que cada família, né? Cada família, cada mamãe, cada criança é cada criança. Então, cada um com as suas especificidades, cada uma com as suas realidades e cada um com aquilo que acredita que é importante, né, com seus valores e princípios. Então, o que eu vou relatar é uma experiência, não é uma receita, né, porque receita a gente tem de um monte por aí, né, na nossa sociedade. A gente abre o WhatsApp, abre o Instagram, né, vai pro parquinho, a gente ouve tantas receitas. E essa aqui não é mais uma receita, é apenas compartilhar a minha experiência individual, tendo em vista a minha realidade, a minha história, as minhas limitações, as minhas potencialidades, enfim. E aí, de novo, né, falando, estou compartilhando porque pode servir de inspiração para alguma mamãe, pode servir de acalento para alguma mamãe pode olhar para a sua realidade, né, e até se sentir agradecida, agraciada, né? Ou não se sentir sozinho, porque tem outras pessoas passando por um processo parecido, tá bom? Então, vamos começar do início, né? O início da amamentação. A Ruth nasceu, né? E assim que ela nasceu, ela foi colocada para amamentar, né? Para estimular a amamentação ainda lá na maternidade, como eu falei, assim que ela nasceu. E foi muito bom ali, né, no hospital, foi maravilhoso. As enfermeiras, né, me ajudavam a fazer, ajudar, né, a Ruth a fazer a pega correta e me ajudavam a colocar a Ruth numa posição mais adequada, então foi muito bom. Quando eu cheguei em casa, né, acho que a maioria das mamães tem essa experiência de ter os seios sensíveis, né, dolorido, tinha um machucadinho ou outro, mas sentir dor, normal, né? Aquela coisa é normal assim, que a maioria das mamães passam, né? Mas resolvemos, né? Resolvemos, passou, enfim. E aí a Ruth começou a mamar muito bem e tal. Eu só queria falar isso porque a maioria das mamães tem dificuldade com a amamentação ali, né? Nos primeiros dias, no primeiro mês. E eu tive. E em alguns momentos eu pensava, poxa, foi tão difícil, né? Começar a amamentação, eu vou desmamar agora, né? O desmame. Então, o fato de iniciar a amamentação ter sido difícil, por um tempo ficou aqui no meu coração como algo, como um dos motivos porque eu não quis desmamar minha filha tão cedo, né?
porque foi tão difícil, a gente superou tantas coisas, então que bom que agora a amamentação tá gostoso, né? Que bom que agora eu tô feliz, ela tá feliz, a gente tá conseguindo amamentar, superamos aquela fase, então eu carreguei, né? Isso foi um dos motivos que me fez prolongar também a amamentação dela. Outro motivo também foi porque eu acredito que é importante, né, o leite materno, né? Então eu tinha na minha cabeça de que eu ia desmamar a Ruth só quando ela quisesse, né? Que fosse algo muito natural, porque eu ouvi algumas mamães relatando que o seu filho tinha parado de amamentar, né? Por coisas naturais, assim, ele que decidiu. Então na minha cabeça, eu só vou parar de amamentar a Ruth quando ela quisesse. Então era esse o meu pensamento nos primeiros momentos. Então, o tempo foi passando, né? Ela fez 6 meses, aquele período exclusivo de amamentação, né? Foi feito e depois dos 6 meses começa a introdução alimentar. E mesmo assim eu decidi continuar amamentando, né? Aquela questão da introdução alimentar, né? A gente pode fazer um vídeo específico sobre isso, né? Que não é todo bebezinho que já começa comendo de tudo, né? Então, muitas mamães mesmo com a introdução alimentar, né, continua amamentando, e eu fui uma dessas mamães. Só que teve um período lá para 9 meses, né, 10 meses, a Ruth começou a comer muito bem, e mesmo assim eu quis continuar amamentando. Eu estou falando isso porque a recomendação do Ministério da Saúde é que a criança amamente exclusivamente o leite, né, eu tô falando materno porque foi a minha experiência, mas a gente entende que tem mamães que por N razões não conseguem, né, fazer a amamentação do leite materno e aí utilizam outros leites e tudo bem, né? Dá para fazer um vídeo específico sobre isso, né? Mas o leite, né, é exclusivo até os 6 meses. E depois dos 6 meses com a introdução alimentar, né, há uma recomendação de você amamentar a sua criança até 2 anos ou mais, se a mãe quiser, né? Então, eu tava ali seguindo a recomendação que eu compreendia ser importante, que era uma prioridade para mim, era um princípio, né, para mim, para minha realidade. Mas quando que eu comecei a perceber que eu iria precisar fazer uma intervenção para o desmame, né, que eu percebi que não dava mais para continuar com aquela ideia inicial de que o desmame seria algo natural, na hora que a minha filha quisesse. O primeiro sinal foi o meu próprio corpo. Eu comecei a me sentir desconfortável com a amamentação, algo que era tão prazeroso para mim, algo que era tão feliz, né? Eu já estava começando a ficar desconfortável. Tinha hora que eu falava, ai, a Ruth só quer mamar, né? Ficou no peito o tempo todo. Ai, mamar de novo. Então eu comecei a me pegar questionando, né, aquele tempo de amamentação que era, como eu falei, muito precioso. O princípio que eu tenho é que a gente precisa, né, a gente, mamãe, estar bem para o nosso filho estar bem. E que a lente do mundo que ele vê, a primeira lente do mundo é o olhar da mamãe, né? Então, para mim, né, na minha cabeça, me colocando no lugar da criança, né, fazendo esse exercício de empatia. O que é melhor? Uma mãe feliz, alegre, contente, né? Ou uma mãe cansada, abatida, chateada, né? Eu, como criança, eu gostaria de ter a primeira mãe, né? A mãe feliz, alegre, contente. Então era essa mãe que eu quero ser para minha filha, porque eu entendo que é essa lente, né, que ela precisa ter, né, na vida dela. E como que a criança é uma esponjinha também, né? Quando a gente não tá bem, eles não estão bem. Quando a gente está bem, eles estão bem, né? Então, eu tinha muito isso como princípio também. Então, na medida que eu fui me vendo chateada, não tão feliz assim, né? Com a amamentação, eu comecei a perceber que era hora de começar a fazer um processo de desmame, porque eu gostaria de estar bem, não chateada, né? A criança, ela vê o olhar da mãe, né? A mãe vira o olho assim na hora de amamentar, ou fala que saco, a criança tá absorvendo tudo aquilo, né? Ela tá entendendo, ela tá vendo aquilo, né? Então isso foi um sinal que eu tava precisando fazer o desmame, ou seja, era eu mesma com o meu próprio corpo. Outros sinais que eu reparei, né, que poderia
que a gente estava na hora de começar o processo de desmame foi os sinais da minha própria filha. A minha filha, ela já próximo dos seus 2 anos, ela já comia muito bem, né? Então a amamentação não era mais uma questão de fome. Ela já almoçava muito bem, ela já jantava muito bem, ela já tinha as refeições já muito bem consolidadas, né, na sua rotina. Então eu comecei a perceber que o mamazinho era uma sobremesa, era um denguinho, né, e não era mais algo importante na sua rotina de nutrientes. Outro sinal também que eu percebi na minha filha é a potencialidade dela de brincar sozinha, né, a questão da autonomia. E na brincadeira dela com os seus brinquedinhos, eu comecei a perceber que ela compreendia muita coisa. Que ela, ao brincar, né, de ser mamãe, ela falava algumas coisas pro seu brinquedinho, os seus brinquedinhos interagiam um com o outro, e aí eu percebi a potencialidade dela de compreensão. E isso foi importante, né, porque eu comecei a partir de então, começar a falar com ela que ela não era mais um nenenzinho, né, que o mamar é importante para um bebezinho, mas que ela, né, como uma princesa que já corre, que já anda, que já né, come, que já tem tantas aventuras, não precisava mais do mamar, que o mamar iria acabar. Então eu fui conversando com ela, ó, você tá mamando hoje, mas o mamar vai acabar, tá bom? Você não precisa mais. Então eu fui conversando com ela e eu fui vendo que ela tinha uma capacidade de compreensão já com 1 ano e meio. 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, por aí. Já chegando perto dos seus 2 anos. Outro sinal que eu reparei da minha filha é que ela conseguia dormir sem o mamar. Na minha realidade, né, eu trabalho, sou professora, então, por trabalhar no período vespertino, à tarde, o horário das sonecas, né, quem faz é a professora dela, que ela fica nesse meio período na creche. E a professora falava que ela conseguia dormir tranquilamente lá na creche, sem o recurso do mamar, claro, né? Porque eu que sou a mãe, eu que dou mamar e não tô ali perto. Então ela tirava as sonecas sem o mamar. E quando dava o horário de fazer a rotina de sono dela, quem fazia era meu esposo. Então eu chegava do trabalho, ela já estava ali deitadinha na cama dela, muitas vezes. Então ela conseguia dormir bem ali com o pai dela, né? Ou seja, sem mamar, né? Claro, eu não estava ali perto. Então eu reparei a capacidade dela de dormir sem o mamar. E isso me ajudou muito a perceber que o mamar não estava sendo mais um instrumento tão importante assim na vida dela. Outro ponto também que eu reparei na minha filha, que ela estava dando sinais de que era possível fazer um desmame, e aí esse desmame eu tô falando que é um desmame respeitoso, né, amoroso, né, entendendo o tempo dela, né, foi que ela se distraía muito bem com os brinquedinhos, né, com as brincadeiras. Por exemplo, ela pediu mamar, mãe, quero mamar. E aí, se eu falasse assim, ah, vamos comer maçã agora, né? Ah, vamos ali no parquinho, vamos brincar com essa boneca. Tentava distrair ela com algumas coisas, ela esquecia que tinha pedido mamar. Ela conseguia se distrair bem. Então eu percebi aí, de novo, né, que o pedido do mamar às vezes era mais um hábito do que, de novo, uma necessidade. Então, tendo em vista todos esses sinais, né, explícitos da minha filha, né, de que ela estava sim podendo passar por um processo de desmame, eu comecei a diminuir as mamadas. Então, antes dela fazer 2 anos, se aproximando ali dos 2 anos, eu consegui diminuir drasticamente as mamadas. Né? O período que eu estava com ela, eu tentava priorizar aquelas mamadas assim, que eu considero, vou falar a palavra nutricional, né? Uma mamada mais nutritiva, vou colocar assim, que é quando a gente percebe que o leite está saindo, né? Já aquelas chupetagens, né, que às vezes a criança vem pedir um mamar pra gente, não é um mamar, né, é mais uma chupetinha ali que eles fazem o nosso peito de chupeta, né, e aí isso aí eu já cortava, né. Então, por exemplo, eu dava mamar pra ela assim que eu acordava, né, porque o peito tava cheio, então, de leite, né, e aí ela tomava o leitinho, e uma vez ali de madrugada, porque eu tive muita dificuldade em fazer a Ruth voltar a dormir quando ela acordava de madrugada, com outros métodos, né? Acabava que era mais cômodo para mim
usar o mamar, né? Eu sei que a maioria das mamães utilizam, né, o leite materno. Ali, né, aquele aconchego com a filhinha volta a dormir mais rápido, né? E eu era uma dessas mamães que fazia isso, tá bom? Mas o restante do dia eu conseguia controlar bem, né, as mamadas. No final de semana, né, que a rotina fica um pouco mais bagunçada, acabava que as mamadas eram maiores, né? Mas no meio de semana a gente conseguia manter uma rotina boa e um número mais reduzido de mamadas. Então, a minha primeira estratégia foi diminuir as mamadas, tirando aqueles momentinhos de chupetagem. Algumas mamães têm umas estratégias, né? Eu já conversei com algumas mamães experientes e vi, elas tiram a mamada noturna primeiro, depois diurna. No meu caso, eu acho que eu fiz de uma maneira progressiva, né, que foi por processo, por etapas, e eu incluí tudo. Né? Eu diminuí as mamadas da manhã e diminuí as mamadas da noite também. Então eu fiz um processo único, não fiz um depois outro. Né? Mas tem gente que faz um depois outro. Né? Eu acho que, como eu falei, cada mamãe tem a sua realidade, né, tem o seu estilo, né, de maternar. Então é importante a gente entender que existem várias estratégias, várias dicas. E quanto mais a gente tem informação, mais a gente tem mais segurança, né, em colocar em prática aquilo que nos mais agrada, né, aquilo que faz parte da nossa realidade, aquilo que nos faz mais sentido para nós. Então, para mim fez mais sentido fazer algo gradual e contemplando as mamadas diurna, noturna e tudo, tá bom? O desmame noturno me exigiu mais. Por quê? Porque durante o dia, né, eu vou falar a facilidade do dia. Durante o dia tinha um parquinho, né, para poder interagir com ela e aí, né, entreter ela. E à tarde eu tinha a escola, né, a creche, que eu podia deixar ela um período ali. E ali ela não ia ter contato com o mamá, né, porque ela tá ali com os amiguinhos dela, com a professora, então, enfim. Mas de noite foi o meu maior desafio, porque a minha mama ficava muito cheia, né? E produzia muito leite à noite. Então era mais eu e ela ali. Eu já não estava tão bem disposta para ficar entretendo ela com uma brincadeirinha ou outra, porque é de noite, né? Então exigiu mais de mim. Eu até combinei com meu marido de algumas noites, talvez ele dormir com ela num quarto, né? Longe, ou ele ir lá acolher ela na madrugada. A gente fez uns planos assim. Mas no primeiro momento eu tentei acolher ela sem o mamar, né? Com um abraço. Tentei acolher ela de uma maneira que não fosse o mamar. Mas se não desse certo, a gente já tinha programado de ele fazer a intervenção, porque a gente também ouvindo outras realidades, outras famílias, a gente viu que o pai, quando ele acolhe a criança na madrugada, a chance, né, do desmame noturno é maior. Mas antes do pai fazer a intervenção, na nossa casa eu preferi fazer as intervenções de uma outra maneira, né? Abraçando minha filha, cantando uma musiquinha, sei lá, sem envolver o mamá, mas eu tentei eu mesma fazer a intervenção. Eu consegui por 3 dias, né? Por 3 dias a minha filha ficou sem mamar. A gente estava caminhando bem, né? Mas no terceiro dia, né, eu acabei cedendo e foi exatamente numa madrugada que a minha filha chorou muito e eu não estava com energia, eu não estava bem para acolher ela de uma outra forma que não fosse a mama. A minha mama estava doendo muito, ela estava dura e eu estava passando por um período muito complicado, né? Eu estava terminando meu doutorado em educação, então eu estava muito preocupada com os prazos. Estava escrevendo, né, a conclusão do meu texto, estava muito carregada de informação e tensa, preocupada, né, com a data da defesa, ixi, muita coisa na minha cabeça. Isso também, né, estava somando com o meu trabalho, né, porque eu fui mãe, doutoranda e mãe trabalhadora, tudo ao mesmo tempo, então tinha algumas questões complexas no meu trabalho também que estava somando, então eu não estava numa fase boa. E foi aí que eu percebi que
embora minha filha estivesse dando sinais de que estava pronta para o desmame, embora eu percebesse potencialidade nela para o desmame e estava sendo muito respeitosa ao tempo dela e sendo muito amorosa com ela, eu não estava num bom momento para fazer o desmame. Então não era o meu melhor tempo, né, o meu melhor momento. E naquela noite eu chorei e amamentei minha filha, e eu lembro até hoje, assim, como foi emocionante, porque não foi só eu que abracei ela, mas ela me abraçou, né? Não foi só eu que acalentei o choro dela naquela madrugada, mas ela me acalentou. E foi uma troca muito bonita que a gente teve ali. E no dia seguinte eu pensei, poxa, retrocedi, né? A gente ficou 3 dias, né, avançando no desmame e infelizmente eu retrocedi. E aí eu liguei para uma colega minha, mais experiente, e aí também, né, vem um ponto, a importância da rede de apoio, né? E muitas pessoas têm, muitas assim, né, algumas pessoas, né, têm rede de apoio, né, a mãe, a irmã, enfim, mas algumas pessoas não têm, né, essa rede de apoio ideal. E aí fica o aprendizado, né? Quem não tem essa rede de apoio pode fazer, porque ela é importante. No meu caso, eu não tenho essa rede de apoio, né? Porque eu moro em Vitória, a minha família não é de Vitória, minha grande parte da minha família não é do interior ou é de outro estado. Eu tenho minha mãe e umas 2 irmãs aqui no estado, mas moram num bairro vizinho, mas elas têm as agendas delas, né? Tem os compromissos delas. E eu tô falando isso porque, por mais bem intencionado que a nossa família seja, às vezes ela não consegue, né, ser aquela rede presente, né, por vários motivos. Até eles são até bem intencionais, né, mas não consegue. E aí a gente fica sem, né, uma rede de apoio. E isso pode ser, né, o seu caso, você ter famílias perto, né, pessoas perto para te ajudar, bem intencionadas, mas por algum motivo essas pessoas, né, não podem te ajudar ali de uma maneira tão pontual, né, tão específica. Mas é importante a gente reconhecer que precisa da rede de apoio, né. Então eu contei sim com uma pessoa muito importante, a Cláudia. Cláudia, eu te amo. Obrigada. A Cláudia, ela é uma pessoa maravilhosa, ela é uma mãe experiente, ela estuda muito sobre aleitamento, e aí eu falei com ela que eu não tinha conseguido fazer, né, o desmame, aí eu contei pra ela, né, desabafei com ela, e ela me deu um óleo, vou colocar aqui na descrição o nome do óleozinho que ela me deu, pra massagear os meus seios, pra tentar produzir menos leite, porque o desmame dói, né? Não é fácil. Para algumas mamães pode ser, gente, mas para outras não. Os seios da mãe continuam produzindo leite. E você precisa se cuidar, porque se você não se cuidar, você adoece. Eu não adoeci, né, porque eu tive esse cuidado, mas se eu não tivesse tido essas informações, eu poderia ter adoecido, porque eu conheço pessoas que precisaram até ir para o médico, ficaram internados, né, tiveram febre, né, porque o peito, né, produziu muito leite e no processo de desmame, não tinha para onde sair esse leite, e aí o corpo da mulher sentiu, né? Por mais que eu tenha falado que eu não tenha, né, passado mal, né, febre, essas coisas, mas meu corpo sentiu, sim, eu sentia dor, ficava bem irritada, né, porque qualquer coisa que encostava assim no peito, eu, né, ficava sensível, né, porque tá produzindo leite e não tem para onde sair. Então foi aí que eu liguei pro banco de leite, mesmo passando o óleozinho que essa colega, né, a Cláudia, me orientou, mesmo assim produziu bastante leite. E eu precisei ligar pro banco de leite e eles marcaram uma consulta comigo, marcaram um tempinho lá, né, um horário comigo para avaliar minhas mamas. Mas ela fez um monte de recomendação, me ensinou a fazer, mas tudo pelo telefone, gente. Eu vou deixar aqui na descrição também o telefone da UCAM, né, o banco de leite da UCAM, que é próximo onde eu moro, e da Serra também, tá bom? Que é as regiões onde eu moro. E ela me deu uma orientação maravilhosa, a enfermeira, né, a pessoa que me atendeu por telefone, de como fazer, né, de cuidar da minha mama em casa mesmo. Eu coloquei em prática tudo que ela me ensinou, de modo que eu nem precisei ir lá no banco de leite da UCAM. Eu consegui me resolver em casa mesmo com as orientações dela por telefone, mas ela tinha sinalizado que se precisasse, eu já estava com o horário marcado, que ela ia, né, avaliar a minha mama e tudo mais, mas não foi preciso.
tá? Então, eu só queria sinalizar isso, que a mãe também sente, né? O corpo da mãe também sente quando ela começa a fazer o desmame. E é importante se preparar para isso, né? Seja com uma massagem, seja se você tem uma amiga que tem uma bombinha, já pega emprestado. Ou se você tem uma bombinha, né, utilize a bombinha, porque você precisa tirar, né, o leite que está sendo formado ali para evitar qualquer outro problema maior. Tá, então só resumindo esse monte de informação que eu falei. A mãe precisa estar bem. Se a mãe não estiver bem, o desmame não avança. É isso que eu queria falar, entendeu? Então, a minha filha estava dando muitos sinais, minha filha estava demonstrando muita potencialidade, mas eu, naquele momento, eu não estava bem. Eu estava sobrecarregada com outras coisas externas da maternidade, mas que estava refletindo, né, no meu foco, na minha energia. Então, eu não estava conseguindo fazer o desmame. E aí eu precisei, como eu falei, recorrer à ajuda, né? E uma dessas ajudas, além de ter sido a Cláudia, né, que é uma pessoa que estuda aleitamento materno, além de eu procurar ajuda no banco de leite, né, pessoas que trabalham com isso, eu fui fazer terapia também. Eu procurei uma pessoa que pudesse me ajudar a entender o momento que eu estava vivendo, e foi muito importante esse autoconhecimento, né? Porque na terapia a gente trabalha exatamente isso. O que é importante para você, né? Em qual fase você está vivendo? O que você vai priorizar? A vida de uma mãe é tão corrida, né? A gente foca tanto na criança, quando a gente está com a criança, se você é uma mãe trabalhadora, né? Quando a gente está fora, a gente foca tanto em coisas que a gente esquece de olhar para nós, né? Olhar no espelho, respirar e pensar em nós. Não é que a gente esquece, a gente lembra muito disso, mas a gente não tem tempo. Então é na terapia que a gente faz esse tempo, né? Que você olha para uma pessoa e começa a conversar com essa pessoa e começa a refletir sobre algo que está te deixando, né, sensível, ou, enfim. Então, fazer terapia me ajudou a entender o momento que eu estava vivendo, me ajudou a ser solidária comigo mesma e a me respeitar, né? E a respeitar o processo que eu estava vivendo, tanto os meus avanços no desmame quanto os meus retrocessos. E um conselho que eu tive da própria Cláudia, né, a profissional de aleitamento materno, foi: se você não tá bem, não faça desmame. Espera, quando você estiver bem, você volta a fazer o desmame. E eu segui esse conselho dela. Então eu continuei amamentando, né, voltei e continuei falando pra minha filha: filha, isso vai acabar, né, o leitinho vai acabar. E fui conversando com ela, Quando eu terminei o doutorado, um elefante saiu das minhas costas, né? 1000 preocupações tinham saído. Eu defendi o doutorado em dezembro, né? Minha filha fez 2 anos em outubro e em dezembro eu defendi o doutorado. Então eu comecei o ano de 2025 muito leve, né? Sem um problemão nas minhas costas. E aí sim eu pude focar no desmame. Eu estava bem, eu já estava fazendo terapia, eu já tinha conversado com a profissional, né, a Cláudia, de aleitamento materno. Eu já tinha conversado já com os profissionais que trabalham no banco de leite, né, da UCAM. Então eu já estava bem, eu já tinha informações. E aí sim eu fiz o processo de desmame de uma maneira mais efetiva, porque eu já estava fazendo, né? O fato de conversar com minha filha continuou, né? Eu continuei conversando com ela que o mamar ia acabar. Eu continuei diminuindo as mamadas. E aí agora eu só precisava efetivar. Então, amigas, eu fui ao pediatra com a minha filha e nessa consulta eu fui muito intencional para pedir um remédio que pudesse secar meu leite. E uma outra questão também que eu queria tirar a dúvida com o médico, eu já tinha ouvido falar, já tinha estudado sobre isso, mas eu precisava ouvir de um médico, sobre a questão da minha filha não ter tomado outro leite, a não ser o leite materno, né? Isso dá até um outro vídeo. A gente chegou a oferecer para ela os leites, vários tipos de leites, mamadeira, né, copo, colher, enfim, e ela não pegou bicos, né? E ela só queria tomar o leite materno no peito, né? Nem tirando o leite materno e colocando em mamadeira, copo, ela não pegou. Então tem crianças que realmente têm dificuldade de pegar bicos, né? E a minha filha foi essa criança.
E o fato dela também ter dificuldade em beber outros leites que não fosse o leite materno, também isso me segurava um pouco mais na amamentação. E aí a médica, né, o pediatra, na verdade, falou comigo, né, me respondeu essas duas coisas. Primeiro, que ele não poderia receitar esse remédio que seca o leite, e sim um ginecologista. E a minha consulta com o ginecologista estava numa data muito adiante, né, então pensei bem, falei, vale a pena esperar esse remédio para fazer o desmame ou não, faço agora, né, já que eu tô me sentindo bem para o desmame. E aí eu decidi fazer naquele momento mesmo, sem o remédio de secamento, né, de secar o leite. E uma coisa que o médico me falou que me deixou muito tranquila é que mesmo a criança não bebendo leite, ela come, né, derivados de leite, né, a manteiga, né, o queijo, né, o iogurte. Então, são muitos outros alimentos, o bolo, né, que tem leite. São muitos alimentos que tem leite e ela comia muito bem, então não precisava de eu ficar preocupada com isso. Então, eu saí daquela consulta bem, conversei com a minha filha, falei, filha, você viu que o médico falou que você está muito bem, que você está forte, que você está saudável, que você não precisa mais amamentar, né? E ali naquela conversa com ela, né, eu falei que o leite tinha acabado e ela entendeu, né? Ela compreendeu, a ponto de que até nos outros dias ela pedia mamar, né? Mas ela não insistia, né? Quando eu olhava para ela e falava, filha, o que a gente conversou? Ela já aceitava bem, né? Então, de tudo que eu tô querendo dizer, é que o desmame foi um processo de quase 6 meses. Teve altos e baixos. Eu esperei, né? Eu tentei olhar para minha filha e ver os sinais dela, né, se ela estava preparada ou não para aquele processo de desmame. Ela estava, mas eu não estava. Então é muito sobre a mãe também, não é só sobre a criança. Você que é mãe, que está passando por um processo parecido, né, é sobre você também, né, você precisa estar bem, você precisa escolher, né, querer o desmame. Se você consegue, se você tem força por si só, que bom. Mas se não, né, se tem alguma coisa aí que você percebe que sozinha não vai conseguir, peça ajuda. Se você tem uma rede de apoio, converse com essa rede de apoio. Se você não tem rede de apoio, faça sua rede de apoio. Você não precisa passar por isso sozinha, né? E é importante você estar bem. Então, de tudo, eu amei o processo de desmame da minha filha, porque eu respeitei ela, eu respeitei o tempo dela e o mais importante, eu respeitei a mim. Foi um processo de autoconhecimento também, sabe? Foi um processo de amadurecimento pessoal também, de entender que eu não preciso fazer nada porque o outro está mandando, né? E aí é claro que eu tô falando do desmame, mas isso vai para outras coisas também. Não é porque a sociedade fala que a gente tem que desmamar com 2 anos ou antes que a gente tem que desmamar, né? Não é porque a avó, né, ou a vizinha fica te dando receita para desmamar e fala que você tem que desmamar, que você tem que desmamar. Você tem que desmamar quando você sente que tem que desmamar, né? Quando o seu corpo entende que está na hora de desmamar. E quando você se sente bem para isso. De novo falando, né? O que é melhor para uma criança, né? Uma mãe alegre, feliz, bem-humorada, ou uma mãe triste, cansada? Com certeza é uma mãe alegre, feliz, né? De bom humor. Então, o processo de desmame, ele pode ser gradativo, ele pode ser amoroso, ele pode ser respeitoso. Eu amei viver esse processo. Como eu disse, eu respeitei o tempo dela e respeitei o meu tempo. E hoje vejo que foi uma conquista para nós duas. Se você está passando por isso ou por algo semelhante, lembre-se que cada família é um. Não existe certo ou errado, apenas o que funciona melhor para você e sua família. Se precisar de ajuda, não hesite em buscar apoio. E, acima de tudo, cuide-se de você. Para amar e cuidar do outro, precisamos primeiro amar e cuidar de nós. Uma mãe fortalecida é capaz de enfrentar qualquer desafio. O importante é não desistir e seguir no seu ritmo, com amor e paciência, sendo solidária com seu filho, mas principalmente sendo solidária com você mesma. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para a gente conversar mais sobre a maternidade, tá bom?
Tchau, até a próxima!